Boa tarde, eu sou a Ana Silvia e ela é a Gabriela, Oi. e nós vamos apresentar uma síntese sobre os irmãos Roberto e algumas de suas importantes obras para a arquitetura moderna brasileira. Bom, os irmãos Roberto eram compostos por Marcelo, Milton e Maurício, e eles foram os irmãos mais conhecidos da história da arquitetura e talvez no mundo, visto que não foi muito comum um trio de irmãos fazer o que eles fizeram, sendo um dos precursores da arquitetura moderna no Brasil. Os jovens foram responsáveis, do ponto de vista cronológico, pela primeira grande obra da arquitetura moderna no Brasil, o ABI, sendo que uma das maiores virtudes da obra dos Robertos foi a pesquisa plástica, que, ao contrário de Niemeyer, está intimamente ligada ao programa ou às soluções funcionais de cada caso. Uma diferença é que quando Lúcio Costa e seus companheiros realizavam obras, principalmente para o setor público, os irmãos Roberto eram responsáveis por uma série de encomendas importantes, tanto para a iniciativa privada quanto para a pública. Ou seja, os irmãos Roberto eram reconhecidos pelo mercado imobiliário como arquitetos eficientes, porque faziam prédios muito bem desenhados, bem projetados e bem implantados na paisagem urbana da cidade. Eles passaram pela evolução da construção civil da cidade frente ao capitalismo e aos políticos. Uma característica é que eles usavam materiais simples e de boa qualidade arquitetônica, coisa que se perderam hoje. Os programas que eles pegaram eram bem variados, desde planos urbanísticos, como eu disse, como o Plano Piloto de Brasília, a casas residenciais construídas para o mercado imobiliário. Mas, mesmo assim, para todos esses projetos, eles tratavam sem distinção, e todos deveriam possuir a capacidade estética e construtiva. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de cada um dos irmãos. O primeiro irmão foi Marcelo Roberto. Ele nasceu em 1908 e é o mais velho dos irmãos. Com apenas 15 anos de idade, Marcelo ingressa no curso de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes, em 1924. Isso foi no mesmo ano que o Lúcio Costa concluiu seus estudos na escola. Em 1929, ele se forma na Escola Nacional de Belas Artes e tudo indicava que ele teria uma carreira de arquiteto decorador, porque desde 1928 era um dos principais colaboradores da revista Técnica e Arte, a qual era dirigida por dois de seus antigos professores. Tudo isso graças ao seu talento como desenhista, com estilo fluido e afetado, que ele foi fortemente influenciado pela Exposição Internacional de Artes Decorativas de Paris, em 1925. Mas, em 1929, ele largou o trabalho de desenhista da revista e foi ser feliz. Ele foi viajar pela França, pela Itália e pela Alemanha por 6 meses, para fins de estudos e conhecimentos arquitetônicos. Desse modo, Marcelo tem contato com artistas e arquitetos das vanguardas modernas. Mas, ao voltar, já diplomado, ele trabalha com o construtor J. Santos, em uma firma construtora. E assim, como arquiteto, ele aprende a prática da construção civil. Em 1933, o Marcelo começa a ser reconhecido quando o seu projeto, a Casa Xavier, foi exposta no primeiro Salão de Arquitetura Tropical, construído em 1932 no bairro de Copacabana. Ela apresenta uma simplificação formal que se contrapunha ao ecletismo e mostra as questões da vanguarda da época e o quanto Marcelo fora fortemente influenciado pelas teorias de Le Corbusier e Warshawski, tendo assim um estilo vanguardista. Por fim, em 1936, ele abre um escritório com seu irmão, recém-formado Milton, e assim eles intitulam o escritório de M.M. Roberto Arquitetos. Marcelo se torna o teórico e o porta-voz da equipe. O segundo irmão era 6 anos mais novo que Marcelo, Milton. Ele já apresentava uma facilidade com as artes plásticas e, em 1934, com apenas 20 anos, ele estava saindo da Escola Nacional de Belas Artes. Ele ingressa à Escola Nacional de Belas Artes juntamente com Oscar Niemeyer e os dois passam pela reforma curricular promovida por Lúcio Costa. Então, em 1935, junto com o Marcelo, os irmãos decidem participar do concurso para a sede da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. E, para surpresa de muitos, eles ganham o concurso e no ano seguinte, como eu já mencionei, eles fundam o escritório M.M. Roberto Arquitetos. Como capacidade de trabalho, muito provável que o Milton elevou essa capacidade com sua criatividade plástica, sendo que entre os 3 irmãos, o Milton demonstrou possuir um senso plástico mais desenvolvido. Em 1949, ele foi eleito presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o IAB, cargo que ele ocupou até o fim da sua vida. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 1953, por causa de um ataque cardíaco fulminante, durante o exercício da profissão de presidente.
O seu falecimento marcou o fim da era áurea do escritório, talvez por conta da criatividade plástica dele, né? E a sua morte abalou o primogênito Marcelo, a ponto de afastá-lo do escritório por um período de quase 3 meses. Uma curiosidade talvez importante sobre a morte dele é que, em 1952, um dos projetos mais importantes dos irmãos Roberto foi concebido, que é o edifício Marquês do Eval. E a autoria foi atribuída 100% a Milton. Porém, por ter marcado a morte de Milton, o edifício ficou conhecido como o Edifício Maldito. E, por último, o terceiro irmão, Maurício Roberto. E, bom, adivinha a profissão do caçula da família? É isso mesmo, engenheiro. Tô brincando, o Maurício acaba bebendo da mesma fonte dos irmãos mais velhos. E assim, aos 15 anos de idade, ele já participa do projeto do aeroporto de Santos Dumont, um dos mais importantes do Brasil, e acaba virando coautor do projeto. Isso tudo mesmo antes de concluir o curso universitário. O Maurício Roberto junta-se à sociedade em 1941. Assim, o escritório passa a se chamar MMM Roberto Arquitetos. Em 1944, ele se forma na Escola Nacional de Belas Artes, ou seja, 3 anos depois que ele já participa do escritório, e acaba tendo papéis notáveis na vida dele, como um membro da delegação brasileira no Congresso Internacional de Arquitetos, realizado em 1955 na Holanda, e como diretor fundador da Escola Superior de Desenho Industrial da Guanabara, em 1963. É interessante isso, visto que ele é atribuído como o dínamo da equipe, aquele que é o gerador, o que dava ritmo ao trabalho no escritório. Além de que Maurício, junto com Marcelo, eles impuseram o urbanismo como um setor do escritório, e esses trabalhos urbanísticos são modelos até hoje. Com a morte do primogênito, em 1964, Maurício passa a coordenar sozinho o escritório renomeado M. Roberto. Em 1968, o seu filho Márcio Roberto começa a gerenciar a empresa com seu pai, e a Márcio, coube a difícil tarefa de manter vivo o espírito crítico e teórico do Marcelo, a criatividade plástica de Milton e a agitação e empreendedorismo de Maurício. Bom, desse modo, os 3 irmãos apresentam um papel importante na profissão, sendo que passaram por cargos importantes e lutaram para renovar a formação e o caráter da profissão de arquiteto no Brasil. Já no escritório, ou grife, que ficou famosa entre as cariocas, cada irmão desempenha uma função. Marcelo é o mentor, Milton é o artista, e Maurício é o dínamo, o que faz acontecer, o gerador. Mas, na verdade, toda a família trabalha em colaboração, o que deixa quase impossível relacionar alguma invenção ou um detalhe a um dos irmãos especificamente. De fato, viu que a equipe passou da força, leveza, de um racionalismo inspirado em Le Corbusier, uma fase claramente clássica, e depois a um dinamismo formal, e dizem que o estilo dos Robertos, é elegante, com uma segurança nas proporções utilizadas, pela cor sistemática e pela preocupação com as fachadas. O erro, para não terem tido o reconhecimento como Oscar Niemeyer teve, vamos dizer assim, erro, entre aspas, foi que os volumes para os irmãos Roberto só tinham valor em função da animação das fachadas e nada mais. Diferente de Oscar Niemeyer, que trouxe o volume tendo função de forma pura, cuja beleza podia ser aprendida de longe, e assim não apresentavam os volumes como um meio de expressão capaz de propiciar esses desenvolvimentos interessantes. Bom, o sobrenome original da família era Batista, mas Marcelo, que trabalhava como chargista antes de se formar, usava o pseudônimo Marcelo Roberto, em homenagem ao pai falecido, que chamava Roberto Otto Batista. Quando ele resolveu montar o seu escritório, ele mudou o sobrenome da família para Roberto. Então, o nome do escritório foi mudando com o tempo, sendo acrescentados e retirados os M, respectivos a cada pessoa, como a gente já disse, mas atualmente tem o nome de M. Roberto e existe há mais de 70 anos sob a direção da mesma família. Um caso curioso é que um estagiário de lá disse que era um escritório bem grande. Milton e Maurício trabalhavam na sala de desenho com o restante da equipe, enquanto Marcelo tinha uma sala separada e nela que os irmãos se reuniam para definir os projetos. Diziam que os 3 eram muito diferentes, mas a divisão do trabalho deles era muito clara. Além disso, enquanto todos chegavam cedo para trabalhar, Marcelo chegava só depois do almoço, mas também diziam que ele trabalhava à noite em casa.
A classificação da produção de Soberto é uma acumulação evolutiva pelo domínio adquirido através de fazer contínuo de técnicas e de conceitos, sem que se cristalizassem, evitando que se tornassem ultrapassados. De 1941 a 53 foi a época áurea do escritório, período no qual trabalharam juntos até a morte de Milton. Eles aliavam estética, funcionalidade e técnicas de construções modernas. Em 12 anos, fizeram 39 projetos relevantes e, para isso, eles conciliaram encomendas da iniciativa privada e demandas do mercado imobiliário, com uma arquitetura de qualidade, do jeito que só eles sabiam fazer. Os irmãos Roberto podem ser descritos em 3 fases, sendo 2 principais, a primeira e a terceira. A primeira foi de 1936 a 1942 e é a mais significativa para o quadro da arquitetura moderna brasileira. Ela inclui as vitórias dos concursos da ABI e do Aeroporto Santos Dumont e a encomenda da sede do IRB. Nessa fase, o escritório aplica os princípios e métodos da arquitetura moderna, que é referenciada pela teoria e obra de Le Corbusier, o que não significa que necessariamente abandonaram os princípios compositivos vinculados à tradição acadêmica. Na segunda fase, que foi de 1942 a 1949, ela é chamada de transitória por Yves Bruin. Ela iniciou com o projeto da colônia de férias do IRB, que manifesta a procura por um novo vocabulário e marcada pela entrada de Maurício na equipe. É introduzido também, com mais ênfase, o tema da caracterização local da arquitetura moderna, sob a influência de Lúcio Costa. Nessa fase, as referências da arquitetura corbusiana e a tradição acadêmica ainda estavam presentes, mas com menor intensidade. Já a terceira fase, de 1949 a 1955, foi marcada pelos edifícios seguradoras, Marquês do Orval e a sede da Sotreg, com a quebra da regularidade geométrica e o dinamismo das fachadas. Seria, então, um momento de, digamos que, extroversão plástica do escritório. Após a morte de Milton, em 1953, a obra dos irmãos Roberto não tinha mais o mesmo atrativo estético de antes. Bom, diante disso, agora a gente vai exemplificar essas 3 fases com suas obras, começando pela primeira, a mais importante, representada pelos projetos da Associação Brasileira de Imprensa, que vai ser apresentado pela Ana, e do Aeroporto Santos Dumont, que serão analisados a seguir. Então, a primeira grande obra e de repercussão internacional foi a Associação Brasileira de Imprensa, ou ABI, que foi só a primeira obra consolidada da arquitetura moderna brasileira, ou seja, ela foi a primeira de todas. A década de 30 é um divisor de águas na história do Brasil contemporâneo. Com a Revolução de 30, onde Vargas destituiu a República Velha e centralizou o poder, criou medidas trabalhistas, acendendo uma chama de aspirações nacionalistas e progressistas nos brasileiros, né? As quais acabaram abrindo espaço para a arquitetura moderna no Brasil. Já Lúcio Costa, que também faz parte do contexto, ele é chamado para ser diretor da Escola Nacional de Belas Artes, como a gente já viu, e acaba levando as concepções das vanguardas europeias para o curso de arquitetura. Sua fonte de referência eram as teses de Le Corbusier. Por conta de sua teoria e estudos acadêmicos, ele consegue, com o Ministério de Saúde e Educação, sintetizar a modernidade corbusiana com um elemento tipicamente nacional, caracterizador de uma arquitetura apropriada meio antes do localismo. E, bom, o contexto geográfico, como local para construção, ele era um terreno que foi doado à ABI em 1935 pelo prefeito do Rio, Pedro Ernesto. E esse terreno era numa área ampla, pouco ocupada e resultante do desmonte do Morro do Castelo. Esse desmonte ele ocorreu por conta do Plano Agache, elaborado pelo urbanista Alfred Agache em 1928 e 1930, e ele alterou a paisagem da cidade do Rio de Janeiro. E, desse modo, o terreno ele se situa na esquina da Rua México com a Rua Porto Alegre. E essa esquina ela tem um contexto tradicional com obras ecléticas. Para vocês terem uma ideia, nesse vídeo que está rodando agora, eu espero, é possível ver que o terreno só era vizinho do famosíssimo Museu Nacional de Belas Artes e da Biblioteca Nacional. Só isso. Além de que, por conta da estrutura dos quarteirões periféricos e para ter um alinhamento de volumetria uniforme, com partes no interior para iluminação, ventilação, estacionamento, o terreno, ele, além disso, ele era, sim, privilegiado pela esquina
e o tema como edifício institucional, privado, foi levado em conta, pois ele deveria ser diferente desses edifícios que acabaram de passar no vídeo. E, bom, o contexto do concurso, na verdade, é que Herbert Moses era o presidente da ABI, e, na época, ele lançou o concurso para a construção da sede social. Ele era um homem formado, ele teve conhecimento da arquitetura moderna, quando foi tradutor de Frank Lloyd Wright, nas conferências providas por ele no Rio de Janeiro, em 1931. Assim, ele foi influenciado pelo pensamento de Frank Lloyd Wright e viu na arquitetura moderna uma oportunidade de propaganda através do edifício. Assim, ele fez de tudo para que não acontecesse o mesmo final do Ministério de Saúde e Educação, que os dois concursos aconteciam ao mesmo tempo, mais ou menos, em 1936. E ele fez tudo para que não acontecesse o mesmo final que teve no concurso do Ministério, que houve a rejeição das propostas modernas em favor das soluções tradicionais. Assim, ele conseguiu que o júri fosse constituído pelos críticos indicados pelos membros da ABI, e limitou ao máximo a representação de arquitetos e engenheiros, designados pelo governo, que eram presos na arquitetura eclética e tradicional. Graças a essa forte determinação, o Herbert Moses conseguiu que vários arquitetos das últimas turmas da Escola Nacional de Belas Artes se inscrevessem no concurso. Bom, o edital do concurso foi publicado no dia 7 de janeiro de 1936, e ele traz um programa completo para o edifício, que deveria conter 12 pavimentos, além de um piso subterrâneo, onde teriam salas de exercícios e uma piscina para os associados da ABI. No andar térreo deveria ter portaria e lojas para aluguel, tudo bem amplo e majestoso. No primeiro ao quarto deveriam ser escritórios para alugar, e do quinto ao 12º piso estariam as dependências da ABI. Bom, vou falar um pouco mais disso. Começando com o quinto andar, seria a diretoria, no sexto andar seria a biblioteca, no sétimo e oitavo teriam um salão de festa e exposição, no nono seriam serviços, no décimo seriam salões de jogos e de leitura, e no 11º seria o restaurante Um Terraço Jardim. Mas, por causa da legislação, os últimos 2 pavimentos deveriam ser afastados 1,75 m e 3,5 metros do alinhamento predial. Foi um programa bem incompleto, né? Muitas equipes de jovens arquitetos cariocas, eles participaram, mas estimulados pelo clima da abertura à arquitetura moderna. E, bom, a mim vale ressaltar 2 dessas menções honrosas, que foi a primeira de Jorge Moreira e Hernani Vasconcelos, que no ano de 1936, eles trabalharam simultaneamente tanto no projeto da ABI, quanto para a nova sede do Ministério da Saúde e Educação, trabalhando junto com o Lúcio Costa. Desse modo, eles estavam ligados nos dois principais projetos da época. Falando do projeto, eles adotaram um partido cúbico e, inspirado por Le Corbusier, projetaram quebrações fixos e alternados por faixas de paredes cegas. Desse modo, as elevações norte e oeste ficariam protegidas da insolação, e ainda os brise-soleil ocultavam as aberturas, dando um aspecto meio abstrato ao edifício. As fachadas do edifício, elas revelam uma transição entre a abstração geométrica e as vanguardas arquitetônicas, e a planta livre, com o pilotis, coloca o acesso do edifício na rua menos importante do terreno. E os andares exclusivos da ABI permitem uma ampla circulação, com uma nave central larga e naves laterais menores. Assim, existe uma liberdade de organização dos pavimentos em planta livre. Essa liberdade fica evidente no grande salão que eles projetaram, de festa. Bom, a segunda menção honrosa é a Francisco Saturnino de Brito, Cássio Veiga de Sá e Oscar Niemeyer. Liderados por Oscar Niemeyer, o recém-formado na Escola Nacional de Belas Artes, já não era rigorosamente cúbico. O projeto neutraliza a aresta da esquina com um côncavo recolhendo as perspectivas das 2 ruas. Outra diferença é que Niemeyer prioriza como acesso principal a esquina. No térreo tem lojas em ambos os lados e no topo do edifício um restaurante. Nas fachadas laterais, a solução foi os planos de vedação, né? Foram um Z, acho que dá para ver na planta aqui, não sei se vocês conseguem ver o mouse, foi esse aqui. Ele foi um Z entrando para o edifício e, assim, acabar com a insolação da fachada. Assim, ele traz uma leveza e extroversão, porém, as soluções encontradas têm uns problemas urbanísticos e a forma afasta o edifício da abstração do prisma
do prisma cúbico que eles procuravam, né? Além de que as lojas ficaram muito pequenas e era a principal fonte de renda do edifício. Uma coisa legal é que os quebra-sóis estão nos 3 projetos, mostrando a tendência que será típica na modernidade brasileira. Mas o primeiro lugar ficou para os irmãos Roberto e Milton, porém a comparação entre os 3 trabalhos permite entender o debate arquitetônico daqueles anos, como precursores do grupo modernista carioca, e como as obras pioneiras de tremendo significado, pois elas demonstram o exercício local da arquitetura moderna antes da segunda visita de Le Corbusier em 1936. Ou seja, mostra que a arquitetura moderna brasileira já estava em processo de criação e ela era aperfeiçoada, até mais aperfeiçoada do que a europeia. E não foi só graças à segunda visita de Le Corbusier ao Brasil. A clareza didática das propostas e princípios operativos, como os 5 pontos da nova arquitetura, eles forneciam um roteiro do projeto bem compositivo e flexível. E, assim, tem vários tipos de layout e projetos que foram classificados, né? Mas o vencedor do concurso, né, alguém tem que ganhar, foi Marcelo e Milton Roberto, sob o escritório MM Roberto. O prédio da ABI tem extrema importância para a arquitetura moderna brasileira, pois, como eu já mencionei um pouco, foi a concepção e a primeira execução de uma grande obra da arquitetura nova no Brasil, pois o projeto da ABI é alguns meses anterior ao projeto do novo Ministério da Saúde e Educação, além de que o Ministério ele foi concluído só em 1943, 5 anos depois da Associação da Imprensa já ter chocado o Brasil. Mas acho que, como a Malu vai falar sobre o Ministério depois, é importante saber que o Ministério, sim, atingiu a perfeição e excelência, já a Associação, não. Assim, não dá para colocar a ABI e o Ministério no mesmo pódio, os dois têm uma diferença, assim, e assim, a diferença entre os dois é que a ABI parece sólida e forte, enquanto o Ministério, que é tão bem construído como ele se apresenta leve e ligeiro. Bom, a teoria corbusiana já tinha aparecido com Marcelo Roberto, quando na Casa Xavier ele jogou uma tese ou outra, mas na ABI ficou explícito pelos arquitetos, já que Marcelo e Milton colocaram no memorial descritivo do projeto, aquele que é levado ao concurso, a frase que afirma que o trabalho foi baseado nas leis eternas da grande arquitetura de todos os tempos, de Julian Guadetti, e que eles acabaram estudando na Escola Nacional de Belas Artes, e nos princípios da nova arquitetura moderna. 5 pontos de Le Corbusier. Os princípios que os irmãos citam é uma estrutura independente, planta livre, fachada livre e terraço de jardim. E esses elementos viraram base da composição do ABI. Falando um pouco de Le Corbusier, ele visita o Brasil pela segunda vez em junho de 1936, em junho, para ajudar no projeto do Ministério de Saúde e Educação. Mas o projeto dos irmãos Roberto foi elaborado nos primeiros meses de 1936, ou seja, antes da chegada de Le Corbusier. Então, desse modo, o edifício é a prova de que o estudo da arquitetura funcional e da nova arquitetura era uma evolução genuinamente brasileira, desde os primeiros anos de 1936, já que os irmãos Roberto não sofreram sequer qualquer influência resultante do contato direto com o mestre, tanto na concepção quanto na execução, pois durante os 6 meses da estadia de Le Corbusier no Brasil, os irmãos Roberto não tiveram nenhum contato direto com ele. Mas, lógico, né, que essa segunda estadia do Le Corbusier no Brasil foi decisiva e contribuiu muito para a nova arquitetura. E claro que os irmãos Roberto conheciam os pontos de Le Corbusier e sua contribuição e tal, mas o que eu quero dizer é que, como a gente discutiu no ano passado, né, saudades 2019, foi que os brasileiros já sabiam fazer arquitetura moderna antes da Europa, só que a gente não tinha a tecnologia necessária, né? Não sei se eu consigo explicar direito, ou se conseguiram entender meu ponto, mas o que eu quero dizer é isso, é que a arquitetura moderna no Brasil, ela já estava começando, ela já caminhava a passos largos. O Le Corbusier ele só chegou e acelerou esse processo. Falando poeticamente, ele só fez incendiar a chama que já ardia no Brasil. Bom, então, voltando, eu acabei me empolgando um pouco, o concurso no ano de 1936, e a obra foi concluída 2 anos depois, em 1938. Bom, como tudo que é revolucionário,
modo. Como tudo que é revolucionário, o projeto não foi aceito por todo o júri e queriam modificações. Mas daí, vocês lembram de Herbert Moses, que eu citei? Então, o Marcelo e Milton convenceu ele de que a proposta deles era um todo insolúvel. Assim, eles fizeram ser aprovadas um a um e com muito esforço a solução interna, com planta livre, estrutura independente. Assim, eles conseguiram tirar as colunas de quase 2 metros que queriam colocar nas fachadas. E depois eles aprovaram o terraço de jardim e, finalmente, as fachadas em si, né? Que com a aparência cega, ela chocava e chega a chocar até hoje as pessoas, em comparação aos edifícios ecléticos logo na frente. Meu próprio pai, ele achou estranho a ABI de frente para a Biblioteca Nacional. Isso 80 anos depois da construção da ABI. Então, ela choca até hoje, realmente. E, bom, adivinha o que aconteceu quando a ABI começou a tomar forma? Exato. Ela chocou todo mundo. E a reação quase que geral dos cariocas foi parar a obra. Falaram que era uma aberração, parecia um radiador de carro, e que a Biblioteca Nacional que era o bonito, que era o estético, né? Mas o Moses aprendeu com o Frank Lloyd Wright como administrar a crítica e como vender essa ideia do edifício, que realmente depois virou uma atração da cidade. Assim, com o passar do tempo, as pessoas se acostumaram com a ABI, que contribuiu para modificar o pensamento, porque na ABI tem uma qualidade plástica, a obra não é só resultado das necessidades do programa. Ou seja, a ABI, ela não é só uma concepção lógica, ela se destaca pela sua qualidade estética, que contrasta com os prédios residenciais da época. Bom, a mentalidade dos empresários também mudou, porque mostrava que essa nova arquitetura era, sim, rentável e dando, assim, início a uma nova era da arquitetura brasileira. E, bom, pela primeira vez no Brasil, a gente teve 3 aspectos inovadores. A valorização do aspecto plástico, a renúncia de um estilo já enraizado na cultura arquitetônica e a superação do funcionalismo. E o ABI também acaba antecipando algumas contribuições trazidas por Le Corbusier para o Ministério da Saúde e Educação. Mas nem tudo são flores, e houve alteração entre o projeto do concurso e o edifício final. Primeiro, a primeira grande mudança foi que na ABI construída não tem subsolo, e assim não tem as instalações ginásticas e lazer que eles pediam no programa. Segundo, é que o salão de festa foi substituído por um auditório, e eu vou falar dele um pouco mais para frente. E terceiro, eu preciso dar uma contextualizada para vocês. A orientação do edifício é norte e oeste, ou seja, sempre teriam uns fortes raios de sol no período da tarde dentro das salas. Então, os Roberto exploraram o fato de as 2 fachadas principais se orientarem para o norte e oeste, e desenharam 2 sóbrios e elegantes volumes com sucessão de quebra-sóis que se distinguiam pela ausência de janelas tradicionais. Para fazer esse quebra-sol, os irmãos modificaram o brise-soleil sugerido por Le Corbusier na urbanização de Argel e fizeram somente as lâminas verticais oblíquas. Como resultado desse estudo, também veio as longas faixas horizontais, trazendo tratamento da fachada. Bom, assim, além disso, não sei se uma grande surpresa para mim, na verdade, foi, que o ABI representa o primeiro uso a nível mundial do quebra-sol em um projeto executado. Ou seja, é a primeira vez no mundo que algum projeto tem os quebra-sóis. E isso aí achei bem legal, é uma carta em inglês, onde falam justamente sobre o uso dos quebra-sóis na arquitetura carioca. Estava sendo bem repercutido mundialmente, né? Bom, já que o ABI ficou reconhecido mundialmente por conta dos quebra-sóis nas fachadas, eu vou explicar melhor o porquê disso. Os brise-soleil foi uma solução original, uma plasticidade abstrata, não é só por causa da forma, e sim uma solução de conforto mental. Pensando em termos estéticos e não apenas técnicos, o edifício construído era um bloco puro, monocromático e com unidade. Além de que o uso dos quebra-sóis nas 2 fachadas do edifício criou uma fachada absolutamente original que ocultaram as janelas recuadas em 2 metros, ou seja, as janelas recuavam 2 metros para dentro do edifício. E assim elas formavam um corredor onde o calor é dispersado. Isso é uma baita de uma eficiência ambiental, né? E para aquela época. Além de que esse ocultamento das janelas longitudinais
pelos quebra-sóis reforçam a unidade do volume. Uma curiosidade é que os quebra-sóis foram inicialmente pensados para serem de alumínio, mas depois eles foram executados em concreto. E só para fechar esse assunto dos brises, né, vai um resuminho aí, se alguém quiser anotar, é que nesse edifício, a brise representa uma imagem abstrata, ela possui uma poética pela repetição e pela geometrização. Outra coisa é que a base de toda a composição do ABI foi a unidade de dinamismo, e o Brise reforçou isso, ele ajudou nessa composição. Ele deu um bom contraste entre as rigidez das linhas retas do volume principal e a suavidade dos elementos secundários. Então, vamos começar a analisar esse edifício de uma vez, né? Podemos ler a fachada norte como um volume rígido, com um bloco principal, que é tripartido, ainda tem um embasamento negativo, do volume tripartido, dividido em 3. Ele ainda tem um embasamento negativo por conta dos pilotis recuados a 2 metros das margens do edifício, e no 8º andar a fachada muda, surgindo uma grande janela quadrada que marca o centro simétrico da fachada norte. Ainda possui um coroamento que é definido pela curva dos volumes recuados do salão de jogos e do restaurante. Assim, tem ligação visual com a Biblioteca Nacional da esquina. Bom, a fachada norte é uma fachada complexa. Os irmãos Roberto projetaram quebra-sóis verticais fixos que ocorrem nos primeiros pavimentos, e seriam os espaços dos escritórios. Depois entrariam outros tipos de faixa, que seriam de vidro ou abertos, ou com quebra-sol em forma de grelha quadriculada. E no último piso, antes do recuo, retornaria aos brises do primeiro pavimento. Desse modo, a parte mais diversificada, que é a da grelha quadriculada, seriam as partes nobres do edifício, dando um dinamismo na fachada, com os quebra-sóis diferenciados e mantendo uma maior unidade, ligando-o horizontalmente com a paisagem urbana e com o centro histórico da cidade do Rio de Janeiro. A unidade é possível de se observar justamente por conta desse contraste no prolongamento das faixas longitudinais, até os extremos das elevações, que junta a percepção do volume do edifício em um prisma puro, além de que o tratamento nos extremos atenua a rigidez formal do volume principal. Já na fachada oeste, os brises vão até o 7º pavimento, para assim criar uma identidade com o local e a perspectiva, considerando os prédios no entorno, que iam até essa altura. Além de que os brises estão dentro de uma moldura que salta do bloco e apresenta o edifício como uma obra de arte abstrata. Eu acho que dá para ver na imagem bem, e acaba gerando assim um objeto escultório, visto desde muito longe. Mas, ao mesmo tempo, essa moldura gera um contraste visual que interfere na integridade básica. Outros pontos de contraste visual estão na verticalidade dessa aresta da esquina versus o ritmo horizontal dos quebra-sóis, e em alguns materiais nobres, como o revestimento em mármore travertino, versus o purismo das fachadas. É importante eu falar que os materiais usados no prédio eram nobres, e que o cimento usado no Rio de Janeiro vem de uma fábrica de Niterói, e as barras de ferro são feitas agora no Brasil também. Porém, ainda existe uma escassez de materiais nobres dentro do Brasil. Então, na época, para o prédio da ABI, o mármore travertino veio da Argentina. Bom, agora eu vou começar a falar dos pavimentos, mas existe uma mudança de nomenclatura entre os autores. Por isso, caso vocês pesquisem depois as plantas, o térreo, ele aparece como o primeiro pavimento por Cláudio Kalov, e já para sites como ArcDay e o próprio site da ABI, o térreo chama térreo mesmo. Então, isso pode confundir um pouco, e me confundiu muito, na verdade. Porque quando chega no 9º pavimento, por exemplo, que uma fonte vai chamar de 9º pavimento e outra vai chamar de 10º pavimento, porque considera o térreo como 1, né? Então, nesse caso, eu, Ana, não vou seguir o Kalov e vou chamar o térreo de térreo. Não sei se expliquei direito, mas vamos lá. O térreo, ele tem problemas de projeto, justamente começam no térreo. Como o edifício é grudado nos vizinhos, os irmãos Roberto decidiram não liberar totalmente o edifício do solo com os pilotis, né? Um outro motivo é que se o edifício ficasse flutuando como uma Vila Savoyard, teríamos um problema porque a legislação pedia um pátio interno para garagem de carros, né? E além de que o programa do concurso pedia lojas no térreo. Então, a única forma de se manter essa unidade e a personalidade do edifício foi rejeitar toda a transparência dele. Assim, no térreo, a cidade do Rio de Janeiro penetra no edifício e que é aberto diretamente à rua, cercada pelas lojas do edifício e que se misturam com a entrada e a saída de veículos.
Essa também é aberta à rua e está sobre os pilotis, e esse acesso leva ao pátio interno do estacionamento. Bom, o prédio é em L, e a malha é bem definida, mas foi quebrada em um ponto, pois deveria ter a passagem dos veículos, nesse ponto laranja, para o pátio interno. Já que os pilotis estão recuados 2 metros da margem do rio, já que os pilotis estão recuados 2 metros das margens do edifício, ele gera uma sombra. E o elevador ele é recuado e tem uma parede sinuosa, que traz uma transição dinâmica e orgânica da rua ao interior. Voltando. O hall é todo revestido de granito e nos pilotis nas paredes, porque na época a ABI exigia um sentimento de permanência, de solidez, e por isso o uso de materiais pesados, nobres e duráveis. Bom, os pisos superiores são os 5 primeiros pisos, e em grande parte possuem os grandes brises de concreto, né? Eles foram previstos para terem salas de serviço, com planta livre, onde conseguem encaixar várias necessidades, o que torna uma arquitetura rentável. As salas de serviço, elas ficam na face sul e voltada para o interior do quarteirão, deixando as melhores fachadas para as coisas nobres. Aqui temos um corredor, onde também serve de anticâmara, entre os bris e as salas. E vocês lembram para quê? Como eu já mencionei quando eu falei dos bris, hein? Essa anticâmara, ela serve para dispersão do calor. Mas a gente acaba tendo um problema com esses brises, né? Por ser um único tipo, ele impede a visão para o exterior. E alguns comentavam uma sensação de claustrofobia dentro do edifício por conta disso. Uma curiosidade é que o teto dos escritórios do 2º, 3º, 4º e 5º andar é de fibra prensada, para assim abafar o som dos passos dos sapatos. Bom, agora o 7º pavimento é composto pela biblioteca. Era um local de pesquisa e de descanso da associação e dos seus associados, né? Virando um local de encontro dos jornalistas, onde eles iam para discutir as ideias políticas com seus colegas de profissão e buscar referências, né? É para ser a casa dos jornalistas. Hoje, no 7º andar, eles também, aqui tem umas imagens, né, da biblioteca na época, e hoje, no 7º andar, eles também tem essa sala, que é uma sala de reunião chamada Sala Belisário de Souza. Bom, o 8º pavimento é duplo, e nele tem uma galeria para exposições, mas foi no 9º, onde Marcelo e Milton decidiram substituir o salão de festas por um auditório. No 8º andar fica a plateia do auditório e a sala de exposição. E no piso superior possui mezaninos do salão e do auditório. Nesse andar, a malha ortogonal do edifício é espichada e... Deixa eu voltar aqui na planta. Isso. Ela é espichada e a parte interna avança até a extremidade do volume. É no 8º andar que a fachada muda, sendo que aqui surge uma grande janela quadrada que marca o centro geométrico da fachada norte, e ele aponta os espaços nobres da ABI. Além de que essa janela, ela bate certinho com o elevador e a circulação vertical do prédio, trazendo, assim, a simetria que foi usada como recurso de composição e da planta e da fachada, mostrando o processo que é tipicamente de Le Corbusier, né? Como detalhes, temos que de frente para essa janela existe uma escada simples que dá acesso ao mezanino do auditório, sendo que, nesse caso, a própria escada, ela se comporta como uma obra de arte, sendo que ela tem um acabamento fino, tranquilo. Nossa, por que eu falei tranquilo? Acabamento corta. Vou voltar a falar aqui. Aí. Voltando. Como detalhes, temos que de frente para a janela existe uma escada simples que dá acesso ao mezanino no auditório, sendo que a própria escada, nesse caso, se comporta como uma obra de arte, mas uma obra de arte do arquiteto, com um finíssimo acabamento. Aqui temos algumas imagens do auditório, que hoje é chamado de auditório Oscar Guanabarino, e do mezanino, que serve de plateia. Esse auditório ele foi palco de muitas decisões importantes para a política no Brasil, e é usado até hoje, percebem que as paredes são revestidas com placas de sucupira, que é uma árvore do Pará. Bom,
E o 11º pavimento, temos uma sala de estar para os associados, que funciona até hoje. Só mudaram os móveis e o visual, mas o uso é o mesmo. Também temos uma sala de jogos com várias mesas de sinuca, que também funciona até hoje. A qualidade da imagem não está muito boa, mas são imagens da própria galeria da Associação Brasileira de Imprensa. Bom, o resto do pavimento era lindo, e nele havia um restaurante grande que foi desativado, mas na época tinha até self-service, algo que era novo na cidade, né? Além de que o restaurante era um ponto de convivência, não apenas dos associados da ABI, mas também de personalidades da política e da cultura. Assim, no alto da ABI, o coroamento é definido pela curva dos volumes recuados do salão de jogos e do restaurante. Assim, ele tem uma ligação visual com a Biblioteca Nacional da Esquina. O terraço do jardim era composto por jardins de Burle Marx. Como vamos ver no aeroporto Santos Dumont e nos próximos seminários, a arquitetura moderna estava muito preocupada com o paisagismo e com os elementos naturais. Assim, o Burle Marx, com o uso dos elementos naturais brasileiros e sua incrível capacidade mesmo, né, plástica, de criar espaços orgânicos e estéticos, ele vai estar presente em muitas mesmo, obras da arquitetura moderna brasileira. Outra análise é que no ano de 1929, marca o surgimento das 4 composições de Le Corbusier na Vila Savoyard. O edifício de Le Corbusier apresenta uma estrutura tripartida, com base com os pilotis e o volume da entrada recuado, com o piano nobile e o coroamento que é definido pelos volumes e pelo recuo. Parece algo que a gente já viu, né? O ABI e a Vila Savoyard são parecidos pelo tratamento dado aos planos, mas na ABI o volume é diferenciado, ou seja, é mais complexo, porque o plano cúbico principal da ABI é multiplicado pelo plano horizontal dos brises. Outra diferença é que, como eu já disse, o ABI não atingiu a excelência da arquitetura moderna brasileira, mas foi a primeira manifestação. Então, o ABI é rígido, ele é severo, ele é solene, por conta do que o edifício deveria passar para a política na época, né? E isso contrasta com a leveza e com a leveza flutuante da Vila Savoyard. Bom, a interpretação de Marcelo e Milton do programa, ela foi precisa, né? Para eles, a ABI deve se comportar como um palácio-casa, como um monumento inserido dentro do tecido de arquitetura tradicional e numa instituição com espaço de renda para manter o edifício e a associação. Mas por que palácio-casa, né? Bom, o caso é porque a ABI está dentro de um quarteirão periférico e ele não está recuado. Ele não se separa dos vizinhos de uso misto, então ele vira uma casa verticalizada. A base teórica disso foi o pequeno Palácio Caprini de Bramante, que está inserido no quarteirão. E ele é limitado ao gabarito de altura e possui lojas para aluguel no térreo. É bem parecido, né, com a ABI. E, nesse caso, as lojas para a ABI, ela tinha o porquê e ela deveria prover o próprio sustento dela. Então, ela não tinha que ser só um palácio, ela também tinha que... Mas ela não tinha que ser só um palácio, mas ela também é um palácio, na verdade, né? Esse que eu quis dizer. E ela é um palácio porque os espaços nobres da instituição estão posicionados na parte alta do volume principal, marcado pela grande janela quadrada. Então, o edifício é um palácio-casa e é um monumento justaposto ao tecido urbano. Essa foi a minha análise sobre o Palácio-Casa. Caso o professor queira complementar algo depois, seria interessante, porque eu posso ter me confundido com os termos. Mas é isso, o ABI virou um palácio da imprensa e é casa dos jornalistas. E o próprio Herbert Moses declarou isso, dizendo que na casa do jornalista, ele olha de frente, em seus andares brancos, sem sombra, protegidos do calor do Rio de Janeiro, amenizados ao sol, sorridente, e é um encanto e um refúgio para os jornalistas. Bom, como conclusão, a ABI está inserida no quarteirão urbano e é submetida à legislação, tendo que respeitar um alinhamento, o gabarito de altura, o pátio interno e os recuos da cobertura. E mesmo assim, o edifício consegue se tornar um monumento no meio do tecido. Ele é um objeto inovador e distinto, e isso sem competir com os autênticos edifícios monumentais na frente e ao seu redor. A ABI é um prédio paradigmático, ou seja, estabeleceu princípios, paradigmas, e é um indicador do futuro, e uma inspiração, sim. Passados 80 anos da sua construção, a ABI ela continua sendo um elemento inusitado,
na paisagem urbana do centro do Rio de Janeiro. E a gente não pode negar a importância desse prédio e acreditar a Marcelo e Milton Roberto, que resolveram o prédio a partir da compreensão dos problemas e de uma evolução da arquitetura contemporânea. Essa é a importância da ABI. Ela foi e é uma inovação. Ela não chegou à excelência como ministério, mas foi a primeira obra construída da nova arquitetura brasileira e a primeira desenvolvida por uma equipe só brasileira. É legal reforçar essa diferença para vocês. E, além de que o prédio da ABI tem um papel marcante no surgimento da nova arquitetura brasileira. Outra importante obra dos irmãos Roberto foi o Aeroporto Santos Dumont, um dos maiores exemplos da arquitetura moderna brasileira. Em relação ao contexto histórico, Getúlio Vargas era presidente do Brasil naquela época. Ele governou o país em 2 períodos, de 1930 a 45 e de 51 a 54. Nesse primeiro período, o seu governo foi dividido em 3. De 30 a 34, ele foi chefe do governo provisório, e de 34 a 37, ele foi presidente do governo constitucional. E de 37 a 45, ele foi ditador do Estado Novo. Em novembro de 35, houve uma tentativa de golpe contra o seu governo, a intentona comunista. E ela foi realizada por militares com o apoio do Partido Comunista Brasileiro. Após a intentona, Getúlio permitiu manobras para tentar dar continuidade ao seu programa modernizador, no qual ele tenta, através de um governo central forte, firmar um conceito de unidade nacional, acima dos regionalismos típicos daquela República Velha. Surge, então, o transporte aéreo como meio da integração entre as diversas partes do país, inclusive na capital federal. E, assim, a necessidade de um aeroporto mais próximo do centro da cidade, como forma de economia de deslocamento. Foi aí que o concurso para o aeroporto de hidroaviões de aviões do Rio de Janeiro foi criado. Naquela época, o tráfego aéreo internacional era operado principalmente por hidroaviões, e por isso foi realizado primeiro esse concurso, sendo que a equipe de Atílio Corrêa Lima venceu o concurso. Nos slides 56 e 57 estão o croquis e a foto do local. Agora, voltando ao terminal de passageiros do aeroporto Santos Dumont, em 1933, o DAC, que é o Departamento de Aviação Civil, publicou o anteprojeto do aeroporto. Em 35 foi a abertura do concurso, e em 37 concluiu-se que nenhum dos projetos apresentados cumpriam completamente as exigências do cronograma. Diante disso, foram selecionadas 5 propostas para serem refeitas as certificações. Então, os irmãos Roberto venceram o concurso, deixando o segundo lugar para a equipe de Atílio Corrêa, aquela que fez o aeroporto de hidroaviões citado acima. Nem um ano havia se passado desde a conquista do primeiro lugar para a sede da ABI, e isso colocou os irmãos nas manchetes nacionais e internacionais. A construção teve início em 1938 e terminou apenas em 45, já segundo as novas modificações e alterações para o projeto executivo, sendo que essas alterações estavam previstas no edital. A construção foi interrompida pela Segunda Guerra Mundial, por isso ela demorou tanto. Aqui é um print para mostrar a localização dos 2 edifícios. Na antiga estação de hidroaviões está atualmente o Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, o INCAER, e a estação foi desativada logo após a construção do terminal central de passageiros Santos Dumont. A premissa da composição foi a busca de uma solução simples e eficaz para os problemas de circulação, que é um fator essencial para o bom funcionamento de um aeroporto. Além disso, os irmãos souberam tirar partido da excelente localização, à beira da Baía de Guanabara, usando os princípios fundamentais da arquitetura moderna para melhor aproveitar a paisagem e o terreno, de 180 por 60 metros aproximadamente. Entretanto, o projeto de segundo lugar também merece destaque, sendo ele da equipe de Atílio Corrêa Lima, vencedor do concurso anterior. O projeto é um sóbrio e elegante paralelepípedo alongado, apoiado ao nível do solo, em pilotis, e definido por volume fechado nos 2 pisos superiores, revestidos por 2 faixas contínuas de quebra-sóis fixos, como mostra a imagem. À esquerda, um auditório elevado, com perfil convexo, e ao lado uma escultura. À direita, um terraço quebra a sequência dos quebra-sóis, enquanto no centro da fachada, uma projeção de 4 pilares viga e caixa de vidraçada demarcam o vestíbulo do aeroporto. Mas, voltando ao projeto do primeiro lugar, dos irmãos Roberto,
o anteprojeto escolhido em 37 foi respeitado, mas, como eu disse, foram realizadas algumas alterações para chegar à etapa de projeto executivo. O projeto que foi executado seria, então, uma terceira versão. A ideia original sugeria um terminal maior e mais complexo, mas ele se reduziu a um volume prismático regular com a supressão dos terraços jardins, dispostos em vários andares, que resultaram em uma simplificação do volume, o qual ficou mais próximo de um paralelepípedo, e uma maior pureza da concepção, ganhando o edifício em clareza e homogeneidade aquilo que perdia em diversidade. Diversidade essa que expressava, na verdade, uma falta de articulação entre as partes e uma excessiva fragmentação do projeto. O projeto foi concebido como um grande hall longitudinal de aproximadamente 180 por 30 metros, com térreo, mezanino e 2 pavimentos, além do terraço. Formalmente menos unitário que o projeto de Correia Lima, ele apresenta um grande volume retangular central que contém vestíbulo e concentra os acessos do público e de funcionários, os quais estavam dispersos no projeto do segundo colocado. No térreo, junto ao vestíbulo, estão as salas de embarque e desembarque de passageiros com ampla vista para a pista. À esquerda está o setor de alfândega e à direita os balcões das companhias aéreas, lojas, bancas e toda essa parte social, sanitária e serviços. Sobre essas áreas estavam o restaurante e os escritórios das companhias aéreas, conectados às colunas pelos consultores, criando assim um espaço contínuo e dinâmico com uma disposição prática. Balcões, divisórias e paredes estavam todos recuados das colunas. Nos extremos do edifício, com um fechamento maior, estão as partes menos públicas, outra diferença grande notada entre os projetos. Além disso, Correia Lima deslocou a torre de controle e o restaurante para as extremidades, valorizando o percurso, enquanto os irmãos Roberto priorizaram esses ambientes e colocaram eles próximos ao vestíbulo, dando a eles um caráter centralizador da composição. Apesar disso, a resolução em planta é bastante semelhante ao projeto anterior em relação à disposição dos espaços, o que evidencia as exigências do edital. Para o projeto executivo, a planta foi configurada a partir de uma retícula ortogonal de pilares de seção circular de 65 centímetros, que se evidenciam em ambas as fachadas. No total, são 36 intercolúnios de 5 metros no sentido longitudinal e 5 intercolúnios de 6,5 e 8,5 metros no sentido transversal. O eixo da circulação, após as alterações, ele foi marcado por uma sequência ininterrupta de colunas de dupla altura dos dois lados, com intercolúnios regulares, como eu já disse. Nota-se que, após as retificações, o papel do sistema colunar como definidor de planos de sequências foi realçado. A solução final era um resultado da organização racional dos sistemas de circulação, que foram diversificados e logicamente distribuídos. Diante disso, os irmãos localizaram o centro geométrico do edifício, não de forma literal, mas de acordo com a seção áurea. A partir da decomposição áurea das medidas do terreno, foram fixados os limites dos volumes, dispostas as circulações e localizados outros elementos do projeto, como a torre de controle e acessos. Dessa forma, as regras clássicas eram postas a serviço da técnica moderna, numa clara demonstração do seu valor perene, mostrando um reflexo do pensamento acadêmico da época, adquirido pelos irmãos na NBA, o qual buscava estabelecer procedimentos compositivos que fizessem a manutenção dos princípios eternos da arquitetura. Os irmãos juntavam os princípios atemporais da arquitetura com os elementos da arquitetura corbusiana, os quais constituíam a expressão plástica dos tempos modernos. As características de uma composição, ao mesmo tempo moderna e tradicional, se mostram em dois aspectos do projeto. A seção áurea impedia a marcação da centralidade do edifício, então, para que algo assumisse esse papel, foram colocadas esculturas monumentais no ponto médio do comprimento do edifício, situados à direita do volume de entrada. Além disso, foram usadas em conjunto materiais eternos, como granito, mármore, madeira e cerâmica,
combinados com os materiais mais modernos, mais atuais, como lâminas metálicas, alvenarias translúcidas e aglomerados de fibras, para revestir o concreto armado. Os dois pavimentos superiores acomodam a sede do DAC, com acessos autônomos, que seriam localizados em corpos anexos, um na frente do corpo principal do aeroporto, assumindo assim a característica de monumentalidade, e demarcando a entrada principal, enquanto a passarela que interligaria esses dois volumes serviria como abrigo ao público, e outro, à direita do edifício, destinado à direção do departamento. Os dois estão assim, em projeção aí na planta baixa, como vocês podem ver. Posteriormente, no lugar do segundo corpo anexo, surge uma escada sinuosa de acesso ao terraço-restaurante. Entretanto, apesar desses volumes constarem no projeto executivo, eles não foram construídos por falta de verba, o que acaba dando uma maior unidade ao projeto. Nesse slide estão as representações das fachadas leste e oeste do projeto inicial. E nesse outro, as fachadas do projeto executivo, sendo possível ver a alteração na localização da torre de controle, por exemplo. A fachada principal, voltada à cidade, define-se por longa barra protegida por quebra-sol em moldura quadriculada. O alinhamento do térreo está recuado em relação ao volume dos pisos superiores e a sequência de pilares de dupla altura se destaca. Já nos pavimentos superiores, esses mesmos pilares se escondem atrás de uma superfície de vidro, protegida por brises verticais, afastados das esquadrias. Entretanto, apenas as placas de suporte dos brises foram executadas também por conta de verba. Maior unidade também é alcançada pelos arquitetos na fachada voltada para a pista. Suprimidos os terraços e conformado um volume único, é organizada uma sequência colunar semelhante à da face urbana, mas com colunas colossais por trás da cortina de vidro, cujo ritmo acentua a monumentalidade sem cair na monotonia, aparecendo em todos os pisos do edifício. A simetria foi quebrada por recuos nos pavimentos superiores, dispostos com critério, criando os terraços com vistas panorâmicas para a pista e para a Baía de Guanabara. Essa fachada é notavelmente contrastante em relação à elevação voltada para a cidade. A leveza translúcida do vidro contrasta com o caráter sóbrio e monumental da fachada urbana. Enquanto a cidade requer a solidez material do monumento arquitetônico, o espetáculo tecnológico da aviação parece demandar total transparência. As fachadas laterais também se diferenciam entre elas, embora sigam, em partes, a fachada principal, com os brises e tal. Enquanto isso, o coroamento é determinado pela projeção da platibanda na cobertura. Aqui é possível ver a alteração do corpo anexo, à direita do edifício, como eu citei anteriormente, que a princípio era destinada à direção do DAC e que foi substituído pela escadaria de acesso ao terraço-restaurante. Mas, no fim, também não foi construída. E nessa imagem conseguimos enxergar todas essas alterações com o projeto final. O projeto final do aeroporto introduz um dado novo na arquitetura dos irmãos Roberto. A identificação com a arquitetura moderna corbusiana associada ao substrato compositivo acadêmico continuam presentes, mas agora são acompanhadas pelo progressivo intento de assinalar o caráter local dessa arquitetura moderna em terras brasileiras. Em 1944, já estava quase concluído o edifício do Ministério da Educação e Saúde, e havia sido terminado o conjunto da Pampulha, onde planos e volumes sinuosos, lajes recortadas, marquises em balanço, revestimentos cerâmicos e paisagismo tropical são evidências do caráter nacional da arquitetura moderna brasileira. Os irmãos Roberto demonstraram-se participantes dessa tendência, com o projeto do aeroporto, pelo uso dos bordos de laje e balcões sinuosos, escadas helicoidais, lajes apoiadas em pilotis através de consoles, e pelo paisagismo tropical de Burle Marx na praça diante do edifício. Nessa imagem interior do aeroporto, é possível ver o eixo longitudinal, a malha regular de pilares, os balcões recuados e as lajes apoiadas em pilotis através dos consoles citados anteriormente. Já nessa outra imagem, o terraço-restaurante, que tem uma vista panorâmica da pista e da Baía de Guanabara.
E nessa próxima imagem é a cortina de vidro com ampla vista para os aviões e para o mar também. Essa é a Praça Senador Salgado Filho, citada anteriormente, e nela foi projetada uma oposição proposital entre as linhas nobres definidas do aeroporto e os desenhos informais da natureza, organizados pelo paisagista. É importante lembrar que o Santos Dumont serviu de exemplo para outros projetos de aeroportos do Brasil e que em 1998 ocorreu um incêndio no terminal do aeroporto. E após esse acidente, o edifício foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio, e depois disso foi construído um novo terminal de passageiros ao sul do primeiro. Para concluir, a disposição final do edifício revela com maior clareza uma organização planimétrica biaxial em cruz. Uma possível leitura desse edifício, que, segundo seus próprios autores, tanto deve à grande arquitetura de todos os tempos. A de composição de planta em cruz latina, verificada em exemplos de arquitetura eclesiástica, como as basílicas de Brunelleschi. No eixo longitudinal está a nave principal e, sob os mezaninos, as naves laterais. À altura do vestíbulo é introduzido um eixo do transepto, que em igrejas corta as naves transversalmente, diante do altar principal. Entretanto, as novas funções se qualificam os significados tradicionais. A entrada agora é feita pelo lado oeste do eixo menor, enquanto o altar está na extremidade leste, com um amplo vitral transparente, cuja imagem é o movimento das aeronaves e o vai-vem dos passageiros. No espaço tradicionalmente reservado ao altar, que normalmente ficava na extremidade norte do eixo longitudinal, estão o portão de embarque, a entrega de bagagens e a alfândega. Comparando a sede da ABI com o aeroporto Santos Dumont, percebe-se então uma evolução dos irmãos Roberto. É claro que o método não foi modificado, o ponto de partida continua sendo a solução dos problemas funcionais, com o emprego dos recursos da técnica construtiva moderna, sem excluir a preocupação em explorar esses meios para fins estéticos. A preocupação com as proporções corretas já era perceptível no primeiro projeto, mas o resultado foi bem diferente. Enquanto a ABI se apresenta como uma massa compacta e fechada, harmoniosa, mas pesada, o aeroporto Santos Dumont é mais aberto e principalmente mais leve, aliando habilmente força, equilíbrio e elegância. O sucesso alcançado por Marcelo e Milton nos concursos da ABI e do aeroporto resultou em encomendas para o escritório, dentre elas o Instituto de Seguros do Brasil, que foi construído em 1941, no Rio de Janeiro, e que foi uma instituição criada pelo governo Vargas para gerenciar o mercado nacional de seguros, e que seria sustentada por verbas de seguradoras, estatais e particulares. A gente não vai se aprofundar muito nele para a gente não exceder no tempo da apresentação, mas, assim como os projetos anteriores, os Roberts se valeram de regras geométricas clássicas, como a seção áurea, para determinar as proporções do IRB. Existia também a preocupação com a permanência da obra durante o tempo, e por isso foram usadas a tradição buscada no substrato teórico-acadêmico, junto dos novos valores da era da máquina para que a obra fosse atual e eterna. Basicamente, foi construído em um terreno de 3 frentes, próximo ao aeroporto Santos Dumont. O volume final foi um paralelepípedo regular apoiado ao nível do solo por pilotis, com 9 pavimentos, sem volumes na cobertura por conta da proximidade com o aeroporto. As fachadas com brises e molduras, fechamento para o auditório e a cobertura transformada em espetáculo de contemplação da Baía de Guanabara e da cidade do Rio. Por fim, analisando a ABI e o IRB, conclui-se que esses edifícios constituem uma mesma família tipológica entre a produção dos irmãos Roberto. O IRB, em conjunto com a ABI, apresenta um piano nobile, que é um volume principal com pavimentos tipo, coroamento, que é um volume recuado na cobertura, mas que o IRB não teve por conta do limite de altura imposto pela proximidade do aeroporto. Os dois ocupam lotes de esquina, possuem estrutura elevacional tripartida em base, que são os pilotis, de dupla altura, e estão localizados em zona regulamentada pela prescrição do Tonagashi. Este último fator era bastante importante,
porque o plano em questão vinculava o desenvolvimento do centro do Rio à imagem física da cidade figurativa. Os edifícios seriam construídos nos alinhamentos viários, com gabaritos padronizados que constituiriam uma trama de quarteirões volumetricamente semelhantes. Seriam separados por redes de ruas corredor e avenidas eixo. A partir dos anos 40, começaram a surgir encomendas de prédios para habitação coletiva, já que o escritório era um dos raros exemplos de escritórios do Brasil que souberam conciliar as demandas do mercado imobiliário com uma arquitetura de qualidade. Alguns desses edifícios, que pertencem à segunda e terceira fase do escritório, foram o edifício Anchieta, construído em São Paulo em 1941, o edifício MM Roberto, no Rio de Janeiro, de 45, o edifício Júlio de Barros Barreto, que também foi construído no Rio, em 47, o edifício Sambaíba, em 52, também no Rio, e o Guarabira, de 1953, na mesma cidade. Agora eu vou apresentar outros projetos importantes dos irmãos Roberto. Pertencente à segunda fase dos irmãos, o projeto da colônia de férias do IRB, no Rio de Janeiro, em 43, manifesta a procura por um novo vocabulário, como dito anteriormente. Já na terceira fase, os edifícios Seguradoras Building, de 1949, o Marquês de Herval, de 1952, e o da Sotrec Caterpillar, de 53, todos localizados no Rio também, representam um momento de extroversão plástica do escritório. Também foi explicado anteriormente. Além disso, os irmãos Roberto também resolveram participar do concurso para Brasília. Nesse concurso, os jurados procuraram encontrar uma concepção que apresentasse unidade e conferisse grandeza à cidade, pela clareza e hierarquia dos elementos. Dos trabalhos analisados, apenas 4 constam no relatório final como merecedores de maior atenção, sendo um deles o dos irmãos Roberto. A proposta sugeria que a capital federal fosse a junção de 7 pequenas cidades circulares. A ideia era criar subcidades autossuficientes em comércio, lazer, educação e saúde. A abolição do automóvel fazia parte do projeto e por isso as distâncias seriam pequenas, os deslocamentos seriam feitos principalmente a pé e na área central estariam os serviços e parte da administração. Os monotrilhos ligariam essas cidades entre si e a Praça dos Três Poderes. Além disso, existia a possibilidade de dobrar a quantidade de subcidades. O júri considerou que o trabalho representava o melhor estudo sobre a utilização da terra, ele era prático, era realista, mas ele não serviria para uma capital. E até hoje tem uma discussão falando que esse plano dos irmãos seria melhor do que o de Lúcio Costa, que ganhou o coração do júri com a ideia de avião, alcançando o voo como o Brasil. Após o concurso de Brasília, entra no time o filho de Maurício, Márcio, que mantém o escritório até os dias de hoje. Bom, diante de tudo que a gente apresentou, conclui-se que a obra dos irmãos Roberto expressa as potencialidades de uma construção particularmente brasileira, disciplina acadêmica, composição moderna e caráter nacional. Além disso, é considerado uma manifestação singular de uma arquitetura de síntese, que é ao mesmo tempo moderna e brasileira, internacional e local, espírito da época e espírito do lugar. E é isso. Esperamos que tenham gostado. Boa noite. Obrigadão.